E quem diria que o meio cervejeiro um dia já foi dominado por mulheres, hein? Salve, nobres! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel das mulheres na cerveja, na fabricação de cerveja na Inglaterra entre os séculos 14 e 17. Já tem um texto no blog do Profano Graal sobre esse tema e se você quiser ler é só seguir o link da bio que tem aqui em cima no perfil. Boa parte das informações desse vídeo elas foram tiradas do livro da Judith Bennett, Ale, Beer and Brewsters in England, Woman's Work in a Changing World, de 1300 a 1600. Os registros públicos que existem do período pré-peste negra incluem uma legislação reguladora que trata que a fabricação da cerveja é uma profissão exclusivamente feminina. Isso muito por conta da falta de especialização que existia na época e a não necessidade de uma localização física. Então a cerveja ela poderia ser feita dentro de casa, dentro da casa dessas próprias mulheres. E isso fez com que a cerveja virasse uma atividade muito acessível para as mulheres e também uma renda extra. Essas mulheres eram conhecidas como alewives, então esposas cervejeiras, esposas das cervejas, e essas casas acabaram virando as ale houses, então casas de cerveja. E as ale houses posteriormente vão ser conhecidas como as public house, que hoje a gente frequenta e gosta muito, que são os pubs. Fabricar e vender cerveja permitiu que essas mulheres tivessem alguma forma de se autossustentar e acabaram concedendo algum grau de independência para elas, em relação aos homens naquele momento. E num período histórico em que boa parte da vida dessas mulheres era comandada pelos próprios homens. Então, essas mulheres medievais e principalmente as solteiras e as viúvas, e aí cabe um parênteses, que eram principalmente as denunciadas por bruxaria, geralmente tinham acesso a trabalhos de baixa remuneração, baixo status e baixo lucro. Então, muitas delas não conseguiam se sustentar sem a presença de um homem, seja o pai, seja o marido. Embora o comércio e a fabricação de cerveja fosse muito lucrativo para essas mulheres no momento, existia uma diferença de renda e até mesmo de vida social entre as mulheres cervejeiras casadas e as não casadas. As não casadas, elas geralmente faziam cerveja ocasionalmente. Elas não tinham uma produção ao longo do ano, nem nada disso. A cerveja era parte da renda, então quando faltava dinheiro, elas aproveitavam, faziam e vendiam essa cerveja. Mas existem alguns exemplos de mulheres cervejeiras daquela época que eram bem conhecidas, como por exemplo a Emma Kempster de Brigstock, Maud London de Oxford e Margery de Bundall de Norwich. De acordo com o registro das guildas medievais de cerveja e de cobrança de impostos, essas cervejeiras não casadas, elas tinham um padrão de vida melhor, maior do que outras mulheres não casadas, que não trabalhavam com cerveja. Porém, elas ganhavam menos do que as mulheres casadas. As mulheres não casadas, elas raramente tinham dinheiro para pagar aprendizes, empregados. Já as cervejeiras casadas, elas tinham acesso ao capital do marido, Então ele trabalhava com elas na empresa de cerveja e com isso elas podiam contratar empregados, melhorar ingredientes e fabricação e etc. Então isso permitiu que elas sustentassem, expandissem e se estabilizassem nesse comércio. E como resultado dessa estabilidade e acesso a recursos, elas colheram lucros consideráveis com o mercado de cerveja, ganhando mais do que as cervejeiras não casadas e mais, inclusive, do que mulheres casadas que não atuavam no meio cervejeiro. Antes do século XVI, as esposas e os maridos dividiam as operações da fábrica, ficando o marido principalmente nas atividades expositivas, Então ele era o representante legal da empresa e ele também era o representante nas guildas de cervejeiro, enquanto a mulher ela ficava com a responsabilidade da família conjugal. E isso incluía a responsabilidade na fabricação da cerveja, em todas as etapas da fabricação da cerveja, na contratação e
gerenciamento dos empregados e até mesmo no gerenciamento da ale house de maneira geral. E como evidenciado pelos registros de pagamento dessas guildas medievais, as esposas geralmente pagavam grandes impostos, que eram listados de forma independente dos maridos, ou seja, elas tinham uma participação efetiva no lucro da comercialização dessa cerveja. Após a peste negra, tanto a sociedade medieval como o comércio de cerveja passaram por mudanças muito significativas, né? E esse comércio ele passou a se tornar muito mais especializado. Teve uma consolidação dos mercados urbanos, aumento no padrão de vida, mais acesso a capital, acesso a insumos mais baratos para essa cerveja e aumento da demanda da cerveja como uma bebida cotidiana e usada nas refeições. Então, com isso, teve um aumento na popularidade dessas ale houses. E devido a essas mudanças, o mercado de cerveja, que era uma indústria dominada por mulheres, acabou se tornando um comércio profissionalizado e governado por homens. E com isso, o destino dessas mulheres pós-peste negra foi ou se estabilizar, e aí isso geralmente as casadas, ou então ter que sair do comércio de cerveja e arrumar uma outra fonte de renda, que seria ou prostituição ou arrumar um marido. E com a saída dessas mulheres do mercado de cerveja, principalmente das não casadas, essa produção independente pelas mulheres, ela acabou se tornando menos aceita. E acabou também que as cervejeiras casadas se tornaram mais dependentes dos maridos, já que uma cerveja fabricada por mulher não era mais tão bem vista como anteriormente. Vale ainda a gente destacar que a aproximação, do imaginário medieval, principalmente na sociedade britânica, entre as alewives e as bruxas, era muito real. Então, quem eram essas alewives? Eram mulheres que traficavam ingredientes misteriosos e faziam uma bebida que era quase uma poção mágica, que entorpecia os homens e deixava esses homens frágeis e suscetíveis ao que elas quisessem. Para completar, essas mulheres ainda usavam chapéus altos e pontudos para que elas se destacassem no meio da multidão, para que elas fossem melhor identificadas. E algumas prendiam vassouras na porta das suas casas para demonstrar que a cerveja finalmente estava pronta. Então, tudo isso junto complementou esse imaginário de que essas mulheres eram bruxas, poderiam ser bruxas. E isso foi só um pretexto para que se começasse uma verdadeira caça às bruxas dessas mulheres. Muitas eram denunciadas por qualquer coisa e o comércio da cerveja passasse para a mão dos homens. Então, a cerveja feita em casa para o consumo doméstico se tornou, de repente, um bem de consumo com preço e clientes. E como sempre acontece quando tem dinheiro em jogo, tem sempre alguém que procura o maior monopólio possível em detrimento da concorrência. Essas cervejeiras medievais se tornaram, então, um bode expiatório pelos vícios que o mundo medieval imaginava que existiam através do álcool. Foram acusadas de serem desobedientes aos seus maridos, sexualmente desviantes e também de enganarem seus clientes com cerveja diluída e preços mais altos. Em 1540, na cidade de Chester, teve um ordenamento, teve uma lei que nenhuma mulher entre 14 e 40 anos pudesse vender cerveja, na esperança de limitar essa faixa aí que eles achavam que era uma faixa sexualmente ativa, que essas mulheres não entrassem em contato com a cerveja. E aí, será que hoje em dia as mulheres conseguem experienciar o mercado cervejeiro livre de machismos e de concorrências desleais? Bom, a gente encerra aqui esse vídeo. Deixa aqui seu comentário, sugestão para novos vídeos, um like bem bonito aqui para mim. Manda esse vídeo para aquela sua amiga cervejeira. Guarda para você ver depois. Um beijo e até o próximo.